sempre muito bom estar aqui na casa do Senhor para juntos meditarmos na sua palavra, refletirmos sobre aquilo que Ele tem para as nossas vidas como um desafio. E eu quero convidar você então agora a abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Se você preferir, também pode acompanhar a leitura do texto aqui na tela. 2 Coríntios, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 3. São apenas 3 versículos sobre os quais vamos refletir nesta noite. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículos de 1 a 3. A palavra do Senhor diz assim: será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Amém? Mais uma vez, feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Pai do céu, suplicamos agora que o Teu Santo Espírito fale ao nosso coração, por meu intermédio. E que aquilo que cada pessoa que está aqui neste local, e os que nos acompanham pela internet, o que cada um de nós precisa ouvir e assimilar, que haja no nosso coração esta prontidão para ouvir e obedecer. Usa-me, Senhor, para transmitir a Tua palavra com clareza e no poder do Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus oramos. Amém. Eu quero começar a mensagem de hoje fazendo algumas perguntas. E você pode levantar a mão para que a gente possa identificar um pouquinho como é que é o perfil do nosso auditório nesta noite. Quem aqui recebeu uma carta de um amigo ou de um parente, mas uma carta que chegou pelo correio, colocada lá na sua caixa de correspondência, nos últimos 2 anos, uma carta de um amigo ou de um parente colocada na sua caixa postal lá no prédio, ou no apartamento, ou na sua casa, nesses últimos 2 anos? Levanta a mão. Vamos ampliar um pouquinho então? Quem recebeu uma carta pessoal escrita à mão nos últimos 5 anos? Olha ali, olha, temos alguns irmãos que receberam nos últimos 5 anos. Pelo que eu estou contando aqui, uns 3 ou 4 irmãos. Vamos ampliar mais? Quem escreveu ou recebeu uma carta, não é carta de cobrança, não é carta de propaganda política, não é carta do banco, não é carta oferecendo dinheiro ou pedindo dinheiro, nos últimos 10 anos. Olha, agora já aumentou um pouquinho, né? Agora eu vou saber a idade de vocês. Quem aqui nunca recebeu uma carta pessoal? Levanta a mão. Então, alguns já receberam, né? Quem levantou a mão é da última geração agora, viu, gente? Porque o pessoal mais antigo, todos nós já recebemos alguma carta pessoal. Para quem não sabe muito bem, para a nova geração, o que é uma carta, eu vou explicar. A carta é uma forma de comunicação muito antiga, das mais antigas. E como a gente pôde perceber, hoje cada vez mais rara. O sucessor da carta, na verdade, alguns conviveram com a carta durante algum tempinho, é o telegrama, o fax, lembra do fax? O e-mail, o Facebook, a mensagem de texto, que vem escrita, e, finalmente, o WhatsApp. A grande diferença entre a carta e esses outros meios de comunicação tem a ver com o tempo que ela geralmente demorava para chegar no seu destino. E que a grande maioria das cartas antigas, elas eram escritas
à mão. A carta demorava geralmente, aqui dentro do Brasil pelo menos, nos tempos mais em que ela tinha ainda uma sobrevida, de 2 a 3 dias para chegar. Se vinha do exterior era 15 dias. E o meio de transporte mais utilizado era o correio. Eu não sei hoje, realmente, nós estamos recebendo muito poucas cartas pessoais. Existem algumas que ainda chegam para a gente, mas a gente não gosta muito de receber. Vou revelar uma coisa aqui para vocês. O meu primeiro trabalho remunerado, sabe qual foi? Foi distribuir cartas. Mas não era o tipo de carta que as pessoas geralmente gostavam de receber. Porque eram cartas de cobrança. Tinha um dentista lá na minha igreja que, para me ajudar, ao invés de mandar as cartas pelo correio, ele me contratou para eu entregar na casa das pessoas a carta de cobrança dos serviços dele. Quando eu chegava lá e entregava a carta, a pessoa olhava, conferia ali o valor e pagava, eu ganhava uma parte de um percentual em cima daquela cobrança. Então era muito bom. O que eu fazia quando eu recebia aquele montinho de cartas assim que eu tinha que entregar, eu ficava olhando assim para ver se a cobrança era boa ou não, né? Se a dívida era grande ou não. E o fato é que eu distribuía as cartas e ganhava assim o meu dinheirinho. Foi assim meu primeiro trabalho. Na verdade, a minha vida tem muito a ver com cartas. Porque quando eu fui para o Rio de Janeiro trabalhar na sede da Junta de Missões Nacionais, o pastor Paulo Seabra, ele gostava muito das coisas personalizadas. E você sabe, então, que as cartas, de um tempo, deixaram de ser mais pessoais, especialmente as cartas que iam para muitas pessoas. Tinha um aparelho chamado mimeógrafo, né, que era alimentado com álcool, você rodava assim, né, e você, então, distribuía cartas circulares. Quando a pessoa era mais cuidadosa, ela escrevia, ela assinava pessoalmente, ou às vezes, então, ela assinava no próprio stencil, que é a matriz. Está ficando difícil a coisa, né? Que era o papel que você colocava lá para poder reproduzir. Pronto. Enfim, o fato é que o pastor Paulo era muito cuidadoso. Então, nós escrevíamos, ou eu escrevia, na verdade, eu datilografava a mesma carta, cerca de 3.000 vezes. De verdade, eu passava o ano inteiro datilografando a mesma carta. Era uma carta de gratidão para as igrejas batistas do Brasil. Só mudava o nome da igreja e o valor da oferta. Então, todo dia eu fazia o mesmo serviço, datilografando ali dezenas de cartas. No final, o meu chefe corrigia. As que tinham erros, ele descartava, eu tinha que fazer de novo. E assim eu passei alguns anos da minha vida nesse emprego. Portanto, se não existisse carta, provavelmente eu não tivesse aquele emprego. Eu gosto muito das cartas. Eu tenho uma excelente razão, não é verdade? Na verdade, a maioria das pessoas antigas gostava de receber carta, porque receber carta significava receber notícias de amigos, de parentes. E eu ainda tenho até hoje, eu creio que todas, uma grande quantidade das cartas que eu troquei com a minha esposa hoje, com a Dora. Cartas do tempo de namoro, do tempo de noivado. E eu sei que quem namorava à distância aqui, com certeza tem essas cartas guardadas. Se não tem, realmente está perdendo um grande legado. E há um detalhe, que todas essas cartas, elas eram escritas à mão. É inadmissível você pensar em mandar uma carta para o namorado, para a namorada datilografado. E eu me lembro que a outra pessoa com quem eu me correspondia também, além da minha namorada e da minha noiva, era minha mãe. Minha mãe também adorava escrever cartas. Por que eu estou falando sobre tudo isso? Porque, na verdade, até a nossa geração, é a última geração, eu creio, a minha geração, que utilizou as cartas. Porque hoje os meios de comunicação são outros. E aquilo que vem, então, desde os dias da Bíblia, cartas. O que nós temos aqui na Bíblia, no Novo Testamento? As cartas de Paulo, de Pedro, de João. A maioria do Novo Testamento é feito de cartas. Então, essa forma de comunicação, que durou tantos anos, até chegar à nossa geração, e que agora é diferente, ela é feita de outras formas, embora tenha aí um momento político em que alguém faz lá, lê uma declaração e descarta ao povo brasileiro e por aí vai. Mas, na verdade, esse modelo tradicional, ele mudou. E nós temos, então, o texto de hoje, um trechinho de uma carta. Uma carta que o apóstolo Paulo escreveu aos irmãos de Corinto. E nesta carta, ele fala claramente que não apenas as cartas de Deus para nós acontecem através da sua própria Bíblia, da sua revelação na Bíblia, mas ele diz que nós somos carta de Deus.
cartas de Cristo. É interessante a gente pensar que no mundo antigo, as pessoas, diferentemente dos dias atuais, não propriamente atuais, mas há algum tempo atrás, quando as pessoas se encontravam no mundo dos negócios, para se apresentarem, elas entregavam um cartãozinho da sua empresa, trocavam um cartão de visitas, não é? Hoje eu não sei exatamente como isso está acontecendo no mundo corporativo, mas o fato é que essa era uma prática comum, mas nos tempos antigos não havia isso. O que a pessoa levava? Quando ela fazia uma viagem, quando ela ia para um outro lugar que ela não era conhecida, ela levava uma carta de recomendação. E aquela carta, então, atestava que aquela pessoa tinha determinadas habilidades e que era uma pessoa confiável. Era uma pessoa que estava encarregada de uma missão. É nesse contexto que o apóstolo Paulo, para tratar deste assunto que ele vai tratar, de pessoas que são cartas de Deus, ele diz o seguinte: olha, tem gente questionando aí a minha autoridade. Porque ele escreve para a igreja de Corinto, que era uma igreja complicada, uma das mais difíceis do Novo Testamento. Tinha muito irmão ali de diversos lugares do mundo, que não tinham nenhuma vivência cristã anterior, tinham todos aqueles maus hábitos dos gentios, de muita confusão, de muita coisa errada. E ele então pregou ali o evangelho na cidade de Corinto, uma grande cidade que até hoje existe na Grécia, não com a mesma força, com a mesma pujança dos dias de Paulo. Mas então o apóstolo Paulo escreve àqueles irmãos uma carta bem dura, corrigindo alguns erros, mas de repente alguns daqueles irmãos começam a questionar e dizer assim: quem é Paulo para poder estar dando esse carão na gente? Quem é ele afinal? Porque quando alguém chega aqui tem carta de recomendação, e a gente sabe quem é. Eram pessoas mais novas que não tinham conhecido Paulo. Paulo era o fundador daquela igreja. E aí ele relembra que naquela igreja havia alguns irmãos do seu tempo. Ele diz: olha gente, eu não preciso de mandar carta de recomendação, nem preciso chegar aí com carta de recomendação para nada não. Sabe por quê? Porque vocês são a minha própria carta de recomendação. O que aconteceu na vida de vocês me recomenda, me autentica como um pregador do Evangelho. É assim que ele começa essa argumentação no texto que nós lemos. Mas ele diz que estes irmãos, que essas pessoas, não apenas são cartas que atestam quem ele é. Ele vai prosseguindo nesta linha de raciocínio e ele diz o seguinte: vocês mesmos são carta de Cristo. E nós, como seguidores de Jesus Cristo, nós nos apropriamos desta mesma palavra que o apóstolo Paulo, há quase 2000 anos atrás, há cerca de 2000 anos atrás, dirigiu a esses irmãos. Ele diz para aquela comunidade complicada o seguinte: apesar de tudo, vocês são carta de Cristo. Não se esqueçam disso. Não se esqueçam disso. Vocês são carta de Cristo. E nós também somos cartas de Cristo. E é sobre isso que eu quero que a gente pense nesta noite. Nós somos cartas de Cristo. Quando nós recebíamos cartas, porque hoje nós já quase não recebemos, a não ser aquelas cartinhas desagradáveis do Detran, não é? Essas eu ainda recebo de vez em quando. A coisa que a gente geralmente fazia era o quê? Virar a carta e ver quem era o remetente. Alguns a gente nem precisava fazer isso, né? Porque pela letra a gente conhecia. Quando eu recebi a carta da minha mãe ou da Dora, eu não tenho dúvida, aquelas letras bonitas das duas, né? Já identificava quem é. E é importante que a gente pense sobre isso. O texto diz aqui que nós somos uma carta de Cristo. Então, quem é o remetente? Jesus Cristo. Nós não somos, nesse texto aqui, o carteiro que leva a carta. Existem outros textos que nos dão esta missão. Mas esse texto está dizendo claramente que nós próprios somos uma carta de Cristo. Cristo é quem manda esta carta. Deus espera que nós possamos, então, assumir esta nossa identidade como carta dele ao mundo. Quando nós tomamos as nossas decisões no dia a dia, quando nós agimos desta ou daquela maneira, quando nós nos expressamos pessoalmente ou nas redes sociais, quando interagimos com as pessoas, será que nós temos esta consciência? Eu estou aqui como uma carta de Jesus Cristo?
Que mensagem nós estamos transmitindo? Estamos transmitindo com nossas vidas a mensagem que Cristo deseja que venhamos transmitir? Estamos sendo fiéis ao conteúdo que Ele deseja comunicar? Quando nós pensamos na dinâmica da comunicação, nós temos que lembrar que uma carta, ela cumpre o seu propósito quando ela realmente transmite com fidelidade aquilo que o emissor, que o remetente está desejando comunicar. Então pense sobre isso. Você e eu, como seguidores de Cristo, somos chamados de cartas de Cristo. Agora, esta carta de Cristo, ela é endereçada a quem? Sim, porque esta é uma outra pergunta importante. Quando você pensa nessa dinâmica da comunicação, de um lado você tem o remetente, do outro você tem o destinatário. Só estou falando palavra antiga hoje, né? Quem é que fala hoje em destinatário, né, Alexandre? Pois é, mas você tem o destinatário. E o que o apóstolo Paulo fala aqui desse destinatário? Ele diz: vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Na verdade, nós somos uma carta de Cristo a todas as pessoas ao nosso redor. Quando uma carta chega em nossa casa, se não moramos sozinhos, nós temos que ter um cuidado. Qual é o cuidado? Para quem que essa carta está sendo dirigida? Porque se você abre a carta do seu filho, se você abre até mesmo a carta do seu cônjuge, se você abre uma carta que não é dirigida a você, isso se chama invasão de privacidade. Não é mesmo? Você abre uma carta que não lhe é dirigida. Eu tenho certeza que se algum dia alguém abriu uma carta que era sua, e uma carta pessoal, você ficou chateado. Porque é algo muito pessoal. A não ser que fosse uma carta de cobrança e a pessoa quisesse pagar essa dívida por você. Aí tudo bem, né? Mas a carta, ela tem um destinatário. E aí esta carta que nós somos, ela é dirigida a quem? As pessoas ao nosso redor. Ele disse, essa carta que é lida por todos. E quem é que está ao nosso redor? Nos dias de hoje, meus irmãos, tem muita gente ao nosso redor. Porque quem está ao nosso redor não é apenas aquele que está conosco perto da gente fisicamente. Quem está ao nosso redor, é claro, é a pessoa que mora debaixo do mesmo teto, é o nosso colega de trabalho, se você estuda, é o seu colega na faculdade, na escola, seja onde for. Mas hoje ao nosso redor estão milhares, milhões de pessoas. Todo mundo com quem você interage na rede social está ao seu redor. Todas as pessoas que compartilham de algum tipo de relacionamento com você são pessoas a quem Deus está desejando dirigir uma carta, que é você, a essas pessoas. A mensagem que Deus quer enviar, os destinatários desta carta são todas as pessoas com quem você, de alguma maneira, tem uma conexão. E a mensagem que Deus quer enviar por nosso intermédio, por seu intermédio, é, portanto, destinada a todas as pessoas com quem você e eu temos um relacionamento. Deus nos escolheu para comunicar a mensagem que Ele quer trazer através de cada um de nós. Deus poderia arranjar uma outra maneira de comunicar a mensagem que Ele deseja à humanidade por outros meios. Na verdade, ao longo da história, Ele usou vários meios para comunicar o que Ele gostaria às pessoas. Ele usa a natureza, Ele usou as Escrituras, Ele usou um povo, Ele usou o seu próprio filho, mas neste tempo, Ele quer transmitir uma mensagem às pessoas com quem nós nos relacionamos. E Ele então nos chama a sermos esta carta. Repito, não apenas alguém que leva uma mensagem, mas alguém que vive a mensagem que Ele quer transmitir. O que cada pessoa que tem contato com você tem lido através da sua vida. O seu cônjuge, o seu filho, a sua filha, o seu namorado, a sua namorada, o seu pai, a sua mãe, o seu irmão em Cristo com quem você faz um negócio, aquele seu cliente, o seu concorrente, o agente do governo que chega na sua empresa, o seu aluno. Que mensagem você, como carta viva de Cristo, está transmitindo para ele? Porque o texto diz aqui que esta carta de Deus
esta carta de Cristo, não é uma carta apenas para uma pessoa, mas na verdade, embora seja uma carta pessoal, é uma carta que ele dirige para todas as pessoas. E aí então você tem que parar e pensar, quais são as pessoas que estão ao meu entorno, dentro desta dinâmica, inclusive da internet, através das quais eu tenho que comunicar alguma coisa da parte de Deus. E vou comunicar não apenas com palavras, vou comunicar com minha própria vida. E aí é um detalhe muito interessante que esse texto nos traz. Nós somos esta carta que é escrita pelo Espírito Santo no coração. Em tempos antigos era muito comum as pessoas importantes não escreverem diretamente as suas cartas. As cartas eram escritas à mão, mas havia um assistente. O apóstolo Paulo mesmo, numa das suas cartas, ele menciona alguém que o ajudava a redigir as cartas. Ele já estava muito idoso, não tinha condição de escrever, então ele ditava a carta e alguém escrevia. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que a carta cujo emitente é Cristo, e esta carta somos nós, ela é escrita por quem? Pelo Espírito Santo. E é interessante que ele faz então aqui uma comparação com a outra carta mais antiga que Deus tinha escrito às pessoas. Uma das cartas mais antigas que Deus escreveu à humanidade, ele deu esta carta para um povo, o povo judeu. Assim é que quando o povo estava no deserto, Deus chama Moisés até o Monte Sinai, e Deus então dá uma carta para aquele povo, uma carta de Deus. E essa carta foi escrita onde? Em tábuas de pedra. Esta carta foi primeiro esculpida pelo próprio Deus, ela foi quebrada porque o povo estava desobedecendo a Deus, Moisés quebrou aquelas tábuas, e a segunda vez ele ditou e Moisés escreveu. E o resumo de toda a revelação do Antigo Testamento estão nos 10 mandamentos. Ele diz, esta carta que eu escrevi lá atrás, que foi escrita lá atrás, ela é diferente da atual. Porque aquela era uma carta que dizia o que você deveria ou não deveria fazer, o que agrada e o que desagrada a Deus. Mas ela não dava para você uma força para executar aquilo que Deus estava propondo. Agora, você é uma carta diferente. O Espírito Santo escreve no seu coração o que você deve fazer ou não, o que você deve ou não revelar acerca de Cristo, porque a carta é de Cristo. Então, quando vocês tem o Espírito Santo escrevendo no seu coração essa carta permanentemente para as pessoas ao seu redor. Nós estamos vivendo aí um processo que não é simplesmente um processo humano, entenda isso, meu irmão. A dinâmica da vida cristã é mais do que simplesmente você seguir os mandamentos que estão escritos num livro. Implica nisso, mas é algo que vai além disso. É algo que vai além. Nós não somos apenas pessoas que pegaram um livro e disseram, olha, esse livro aqui tem bons conselhos e eu vou seguir esses bons conselhos. Isso é parte da história. Nós não temos a capacidade de seguir os bons conselhos que estão na Bíblia, porque eles estão além da nossa capacidade de obedecê-los. Você percebe? Nós precisamos de uma ação especial do Espírito Santo de Deus na nossa vida, para que possamos então, o Espírito Santo escrevendo essa carta no nosso coração, nós vamos então demonstrar aquilo que Deus quer, trazer a mensagem que Deus quer, a partir de algo que está acontecendo na nossa vida. Por isso é que nós lemos, vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedras, mas em tábuas do coração humano. E quando isso acontece, meu querido irmão, minha querida irmã, sabe o que acontece na nossa vida? Nós vamos sendo transformados. Por isso que o último capítulo desse capítulo diz assim, o último versículo desse capítulo diz assim, nós somos transformados de glória em glória na imagem de Cristo, que vem do Espírito do Senhor. Então, ser esta carta que Cristo quer que sejamos, é mais do que simplesmente guardar uma série de mandamentos, é experimentar um processo de transformação existencial. Porque qual é a mensagem que o Cristo, que é o emissor desta carta, deseja transmitir às pessoas ao nosso redor? Que mensagem o remetente quer mandar ao destinatário?
é uma mensagem que revela o seu poder transformador. Nós somos uma carta que apresenta o poder transformador de Jesus Cristo. Na verdade, existem cartas que têm um certo poder de mudar o rumo da nossa história. São cartas que apontam uma nova direção na nossa vida. Uma carta de demissão muda os próximos anos, pelo menos, ou dias da vida da pessoa, na verdade. Uma carta de rompimento de um casamento. Uma carta de intimação do juiz de uma ação complicada, cara. Uma carta de divórcio. Uma carta com quem está com problemas na justiça. A carta que somos nós é uma carta de apresentação. Apresentação de quê? Do poder de Deus. É uma carta que mostra o grande poder de Deus. E em algumas vidas, esse poder, essa mudança é muito radical. Porque a vida que a pessoa levava era uma vida longe dos propósitos de Deus. E na experiência dos cristãos de Corinto, essa é a experiência de muitas pessoas. Eles viviam sem o conhecimento de Deus verdadeiro nenhum. Com a mente depravada, com atos terríveis. Aí vem o Evangelho e começa a mudar a vida deles. E há uma mudança radical. Isso acontece até hoje. Há pessoas que estão tão distantes dos caminhos do Senhor, que quando conhecem Jesus Cristo e o aceitam como Salvador, há uma virada, uma mudança incontestável na sua vida. Mas isso não significa que exista alguém, algum cristão, que não tenha algo a mudar na sua vida. Mesmo aquele que nasce no ambiente da igreja. Ao longo da sua vida, o Espírito Santo vai escrevendo uma carta de transformação, vai mudando essa pessoa dia após dia. E aí, esta pessoa vai revelar o poder de Deus. É uma carta, então, que mostra para as pessoas ao redor o poder de Deus na nossa vida. E a possibilidade de uma mudança na vida daquela pessoa também que está recebendo esta carta. Nesses dias, eu tenho atendido irmãos que tiveram uma experiência de conversão há não muito tempo e que vão se batizar agora. Cada irmão que vem conversar comigo é um momento de alegria e de inspiração para mim. Alguns falam de um tempo de tristeza, de desorientação espiritual. Cada um deles tem agora um semblante feliz, confiante, de alegria, de vitória, dizendo: eu estou muito feliz por estar dando esse passo, por aquilo que Cristo tem feito na minha vida, por encontrar alegria, por encontrar um propósito para a minha vida. É isso que nós estamos falando. Através da vida deles, eles estão comunicando essa mudança para as pessoas ao seu redor. É muito mais do que uma mudança de igreja, de lugar onde você vai no fim de semana. E aqui eu pergunto, você tem consciência de que você, sendo um cristão, você é essa carta que deve estar transmitindo a mudança que Deus está fazendo na sua vida? Muitas vezes existe uma falta de consciência a esse respeito. Ou então pode acontecer que eu estou falando aqui para alguém que ainda frequenta a igreja, participa de algum serviço religioso, mas não deu esse passo transformador na sua vida, não experimentou ainda esse poder transformador de Deus na sua vida, e se não experimentou essa transformação, não é uma carta de Cristo ainda. É uma pessoa boa, quem sabe? Uma pessoa religiosa, mas ainda não pode dizer: eu sou uma carta de Cristo ao mundo. Em último lugar, algo que não está explicitamente neste texto que nós lemos, mas que está em acordo com tudo aquilo que a Bíblia diz. Esta carta, além de revelar o poder de Deus, esta carta que somos nós, que é a nossa vida, ela também revela o amor de Deus. E um amor que requer uma resposta. Eu falei agora há pouco que existem muitas cartas diferentes, com diferentes propósitos. Aquela que ninguém gosta de receber, uma carta de cobrança. Existe uma carta de apresentação, uma carta de demissão, uma carta de propaganda, uma carta com convite, cartas com notícias dos amigos, dos parentes. Mas sabe qual é a melhor carta que nós podemos receber ao longo da vida? Sabe qual é? É uma carta de amor. Não é? Não quero ser indiscreto, não. Pensando aqui no passado, principalmente, né? Quem aqui já recebeu uma carta de amor? Levanta a mão. Olha, várias pessoas. Você se lembra como foi essa carta? Eu me lembro. Eu conversei com a minha futura esposa, né, que não sabia que seria minha esposa, com uma linda jovem que estava lá no encontro de missionários.
E ali, conversa vai, conversa vem, eu disse, você gostaria de namorar comigo? Ela disse, eu não posso. Mas como? Não, eu tenho um namorado. Eu não sabia disso, né? Não podia adivinhar. E ela disse, eu comecei a namorar um rapaz há pouco tempo. Eu falei, puxa, que pena, então, se você mudar de ideia, me escreva. Né? Eu não vou te escrever, não quero atrapalhar isso não quero interferir, não quero ser culpado, né? E assim passou o tempo. 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, e nada dessa carta chegar. Aí eu desanimei. Não tinha celular naquela época, não tinha WhatsApp, né? Eu não sabia o que estava acontecendo com ela. Eu acabei começando um outro namoro. 1 semana depois eu recebo uma carta, que era aquela carta que eu estava esperando. Dizendo, olha, eu estou considerando a possibilidade da gente namorar, porque eu terminei o namoro. Eu falei, e agora? Não é? Bem, deu no que deu, não preciso entrar em detalhes, né? E a partir daí nós trocamos muitas cartas de amor. Mas aquela carta mudou o rumo da minha vida. Foi uma carta de amor. E assim é a nossa vida. Quando a gente recebe uma carta de amor, mas corresponde a esse amor, porque não adianta receber uma carta de amor e não responder aquela carta. Dizer, eu não estou interessado. Para que o relacionamento aconteça, você precisa receber, se alegrar, valorizar, dizer, puxa, que coisa maravilhosa. Alguém me ama, ou alguém está desejando, pelo menos, me amar, quer ter um relacionamento comigo. E é isso que Deus faz conosco. Nós somos uma carta do amor de Deus às pessoas. E esta carta requer uma resposta de cada um de nós. Quais são as pessoas que Deus tem colocado na sua vida, que representam uma carta do amor de Deus para você? Pode ser que seja um filho, pode ser que seja o esposo, pode ser que seja o seu patrão, pode ser que seja qualquer pessoa do seu relacionamento. Eu não estou dizendo apenas que você se sente amado por essa pessoa, mas que você sente o amor de Deus através desta pessoa. Você sente que Deus o ama pelo testemunho que esta pessoa está dando com a sua vida, sendo uma carta viva. E a outra pergunta que eu faço é, para quem você está sendo esta carta de amor? As pessoas olham para você e veem o amor de Deus sendo comunicado? A paciência, a misericórdia, a bondade. O que as pessoas veem em você? Nós somos a carta de Deus. Nós somos a carta de Cristo, enviada por Jesus Cristo. Nós somos a carta que comunica o amor de Deus, a carta que é escrita pelo Espírito Santo, a carta que é enviada por Cristo às pessoas ao nosso redor. Estamos sendo fiéis a esta vocação? Esta carta, repito, requer uma resposta de cada pessoa que a recebe. E aí eu pergunto para cada pessoa aqui, se você ainda não é o portador, não é esta carta, na verdade, não é nem o portador, se você ainda não assumiu a sua condição desta carta, pode ser que você esteja naquela condição de pessoa que está recebendo esta carta. Deus está comunicando o amor dele através de outras pessoas ao seu redor. O amor que ele manifestou na cruz do Calvário. E qual é a sua resposta? 2 desafios, então, para finalizar. Para você que já é um discípulo de Jesus, assuma a sua identidade como carta de Cristo. Você é uma carta viva. Peça a Deus que lhe conceda graça para o Espírito Santo ir escrevendo essa carta no seu coração e transformando a sua vida a cada dia de tal maneira que as pessoas possam olhar para você e ver o poder de Deus e o amor de Deus. Você quer ser uma carta de Cristo, mas ainda não deu o primeiro passo, você pode dar esse passo hoje. Deus não vai dizer como nós humanos às vezes dizemos, espere um pouco, não estou preparado para escrever essa carta agora. Não, Ele vai dizer, não, agora mesmo, eu estou amando você. E gostaria muito que nós começássemos um relacionamento de profundo amor e intimidade, que vai acontecer na medida que nós continuamos mantendo esse contato de amor ao longo da vida. A carta de amor de Deus para nós, ela será devidamente recebida e assimilada na medida que vamos permitindo que o Espírito Santo vá transformando a nossa vida. Então o desafio que eu faço para você é responda a carta de amor dizendo para Deus, eu aceito o teu amor e eu quero ter um relacionamento contigo
por toda a vida. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos falar com Deus. Você que me escuta através da internet, você que está aqui neste local. Esse agora é um tempo de reflexão. Quero me dirigir a você que tem certeza que já recebeu a carta de amor de Deus, a carta de Cristo e respondeu sim, e se tornou então uma carta de Deus para as pessoas ao seu redor. Agradeça a Deus esse privilégio e peça a Ele que o ajude a ser esta carta que traduz com fidelidade o poder e o amor de Deus. Mas pode ser que eu esteja falando aqui a alguém neste auditório, ou em sua casa, ou em qualquer outro ambiente onde eu estou chegando agora através da internet, que deseja receber esta carta de amor de Deus e dizer, sim, Deus, eu quero dizer sim ao teu amor. Eu reconheço o teu amor na vida das pessoas ao meu redor e eu quero também ter essa experiência. Se esse é o desejo do seu coração, fale com Deus. Diga para Ele que você deseja ter um relacionamento com Ele, que você reconhece o amor dEle em Cristo Jesus. E que você quer que esta experiência de amor transforme a sua vida. Um amor que vai durar por toda a eternidade. Se esse é o desejo do seu coração, fale com Deus dizendo, Senhor, eu preciso do Senhor. Fale com Deus dizendo, eu quero este teu amor na minha vida e quero esta transformação na minha vida. Se este é o desejo do seu coração e você sente que o Espírito Santo está escrevendo no seu coração um novo capítulo, uma nova história, peço que você manifeste esse desejo do seu coração, levantando agora a sua mão, dizendo com este sinal, eu quero sim, a partir de hoje, esse relacionamento especial com Deus, por meio de Cristo e por uma ação do Espírito Santo de Deus na minha vida. Se há alguém, que Deus te abençoe. Mais alguém? Levante a sua mão, porque nós queremos orar por você de forma especial. Mais alguém deseja tomar hoje essa decisão? Levante bem alto a sua mão, para que eu possa visualizar e abençoar e orar por você para a bênção de Deus na sua vida. Mais alguém? Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Mais alguém? Vamos ficar de pé, nós vamos cantar a próxima canção. E aquelas pessoas que estão aqui, que desejam, quem sabe alguém está afastado dos caminhos do Senhor e deseja renovar o seu compromisso de amor com Ele. Pode chegar aqui na frente, pode vir aqui nessa primeira fileira, para que a gente possa então orar por você.